Aleluia, graça e paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o evangelista Hélio. Vou deixar uma história bíblica aqui para vocês, uma história da palavra de um Deus que criou os céus e a terra. A Bíblia diz em Lucas 19, conta uma história que Jesus ele havia entrando numa cidade chamada Jericó. Em Marcos 10:46, a Bíblia diz também que Jesus estava nessa cidade de Jericó. Em Josué 6 também se fala desta cidade Jericó, né? E nessa cidade chamada Jericó, a Bíblia nos relata que havia um homem chamado Zaqueu. E este homem, ele era cobrador de impostos. Ele cobrava impostos do povo. Esse homem, ele era de pequena estatura. Ele não era uma pessoa grande, ele era uma pessoa de pequena estatura. No texto não se fala como este homem chamado Zaqueu, ele ficou sabendo de Jesus. Eu acredito que os milagres que Jesus fazia, que carregava multidões, foi se espalhando. Zaqueu, ele botou esse propósito no seu coração de saber, de conhecer essa pessoa chamada Jesus, sendo Jesus filho de Maria, mas não era filho de José, porque Jesus, ele não foi gerado em um ato carnal. Jesus, ele foi gerado pelo próprio Espírito Santo no ventre de Maria. Se Zaqueu era cobrador de impostos, então ele tinha dinheiro. Mas, como a Bíblia diz em 1 Timóteo 6,10, que a raiz de todo males é a pegação ao dinheiro. Zaqueu, ele era filho, segundo alguns historiadores diz, que Zaqueu era filho de Abraão. Abraão, que era o pai das nações, que teve o filho da promessa. Zaqueu, ele ficou sabendo que Jesus, ele havia de passar por ali. Então, só que foi igual a mulher do fluxo de sangue. O texto vai nos dizer que havia uma multidão. Só que a multidão não foi impedimento para a mulher receber o milagre. A multidão não foi impedimento de Zaqueu conhecer Jesus. Então Zaqueu, ele fez igual o cego de Jericó. Em Marcos 10:46, ele teve uma estratégia. Estratégia essa que foi boa, essa estratégia que ele teve. Ele teve uma estratégia. E que evangelista era? Que estratégia foi essa? A mulher do fluxo de sangue, ela teve uma estratégia de tocar na orla de Jesus. Zaqueu teve uma estratégia de subir em uma figueira, porque Jesus havia de passar por ali. Onde Jesus passa,
a coisa muda. Onde Jesus está, o negócio fica diferente. Em João 5, a Bíblia diz que Jesus chegou no tanque de Betesda. Um paralítico que havia 38 anos pegou a cama e saiu andando. Onde ele chega, o negócio muda. Em Marcos 5:25, passando-se por Jairo, chegando na mulher do fluxo de sangue, mudou. 12 anos de sofrimento já não ia existir mais. Em Marcos 10:46, ele chegou, o que era cego voltou a ver. Em Marcos 2, trouxeram o paralítico. Então, aleluia, o negócio mudou. A Bíblia diz em Mateus 18:20, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Zaqueu não sabia quem era Jesus, ele não conhecia Jesus, mas quando ele ficou sabendo que Jesus havia de passar, eu te disse que ele usou uma estratégia. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Zaqueu, ele subiu em uma figueira brava, porque ele sabia que Jesus havia de passar por ali. Jesus havia passando e Zaqueu estava em cima daquela figueira brava. Talvez naquela figueira tinha espinho. Ele fez igual Jeremias 18. Jeremias, para descer, primeiro ele teve que levantar. Zaqueu, para receber Jesus, ele teve que subir. Só que depois ele teve que descer. Quando o homem desce na presença de Deus, Deus o exalta. Quando o homem desce na presença de Deus, Deus o levanta com humildade. Zaqueu, um significado do nome de Zaqueu é Zacai, no outro é puro. Zaqueu, que era filho de Abraão, ele ficou sabendo que Jesus havia de passar. Então ele subiu e ficou à espera de Jesus. Tem gente que diz que Jesus tarda, mas ele não falha. Jesus nem tarda e nem falha. Jesus chega na hora certa. Estou gravando esse vídeo, não é na igreja, é no meu trabalho, porque eu estou aqui sozinho e não tem nada para eu fazer. Então estou gravando um vídeo da palavra de um Deus que criou os céus e a terra. Jesus, ele estava lá em cima. Zaqueu estava na figueira. A Bíblia diz em Mateus 28:18 que a ele foi dado todo o poder nos céus. Ele estava em cima. E todo o poder na terra. Zaqueu ia receber Jesus. Só que o interessante é que Jesus passando, ele viu Zaqueu. E quando ele viu Zaqueu, a palavra de Jesus para Zaqueu foi: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu vou te dar um conselho: não chama qualquer um para ir na tua casa. Não chama qualquer um para ir no teu lar. Não chama qualquer um para ir dentro da sua família. Não chama qualquer um para regredir aonde você mora. Porque mente só quem conhece é Deus. Coração só quem conhece é Deus. Antes de você chamar qualquer um para ir na tua casa,
chama Jesus primeiro. Só que Jesus mandou Zaqueu descer. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar dentro da tua casa. Eu disse que não chame qualquer um para ir na tua casa. Chama Jesus primeiro. Jesus, em Marcos 2, ele estava dentro da casa. No livro de Lucas, a Bíblia diz que Jesus foi na casa de um fariseu. A mulher pecadora sabia que Jesus estava lá e foi atrás de Jesus. Mas quando Jesus ele não puder ir na tua casa, ele não vai mandar qualquer um. Ele vai mandar quem é dele. Entenda bem. Em 1 Reis 17, o próprio Jesus mandou Elias ir na viúva do azeite. Jesus foi na casa de Zaqueu. Se tinha tristeza lá, não ia ter mais. Se tinha, aleluia, alguma coisa enferma lá, não ia ter mais. Se tinha algo lá que não era providência, não ia ter mais, porque Jesus ia mandar o ambiente. Só que os homens olharam e vendo Jesus descer na casa de Zaqueu, eles conspiraram, eles murmuraram. A Bíblia diz em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo que julgar, serei julgado também. Porque reparas tu o arqueiro que está no olho do teu irmão, tendo uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, para depois tirar a trave do olho do teu irmão. Aleluia. Zaqueu ouviu a murmuração daquele povo. O povo estava reclamando. A Bíblia diz, bem-aventurado é aquele que atende o pobre, Deus o livrará do dia do mal. Zaqueu, ele teve esta atitude de ir ao encontro de Jesus. Pois tem pessoas que estão indo ao encontro de muitas coisas, menos de Jesus. Zaqueu recebe Jesus dentro da tua casa, dentro da sua residência, dentro da tua moradia, dentro do teu lar. E o povo murmurando, quem é este homem que atende o homem pecador na tua casa? Zaqueu disse assim, Senhor, eis que dou metade dos meus bens ao pobre. Se alguma coisa tenho defraudado, fala comigo que eu quadruplo 4 vezes mais ou até mais. Jesus olhando para Zaqueu e disse, hoje, ele não disse depois, ele não disse antes, ele não disse depois, ele não disse antes, ele não disse minutos, ele disse horas. Hoje, o hoje de Deus é já. Mateus 5,37, que seja o falar sim, sim, não, não. O que passar disso é uma procedência maligna. Aquilo que é maligno, o sim ou não. Aquilo que é maligno, ele não provém de Deus. Aquilo que é maligno, ele não provém de Jesus. Jesus disse, hoje veio salvação nesta casa. Jesus disse, a minha casa, dele, será chamada casa de oração. Jesus, ele teve casa no seu ministério terreno. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus operou 36 milagres. Hoje veio salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar
e salvar aqueles que estão perdidos. Vamos falar um pouco também de salvação. Jesus salvou Zaqueu. Jesus salvou a casa de Zaqueu. Jesus salvou a família de Zaqueu. Como Jesus, ele quer salvar toda a humanidade também. A Bíblia diz que existe a primeira chamada de Jesus em Mateus 11, 28. Ele chama: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Zaqueu, vamos dizer assim, passou a ter o teu nome escrito no livro da vida, porque o próprio Jesus falou que entrou com salvação na casa. O próprio Jesus falou que entrou com salvação no lar. O próprio Jesus, se fosse o homem que tivesse falado, você poderia duvidar. Se fosse a mulher que tivesse falado, você podia duvidar. Mas quem falou foi o próprio Jesus. Agora, em Atos 16:31 diz assim: crer no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tudo e toda a tua casa. Davi pediu para que Deus devolvesse a alegria da salvação, porque ele estava perdendo. Só que Zaqueu não estava perdendo a alegria da salvação. Ele estava recebendo a própria salvação, pois a graça entrou na casa de Zaqueu, porque em Efésios 2:8 diz: pela graça vos sois salvos. Existem algumas coisas que salvam o homem, falando da salvação do final da história de Zaqueu. A Bíblia diz em Atos 2:21 que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Mateus 23:13 fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu e você somos salvos. 1 Coríntios 1:18 diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos salvos é o poder de Deus. Isaías 45:22 diz assim: olhais para mim e sereis salvos. A fé também salva. Eu acredito que Zaqueu teve fé. Eu acredito que Zaqueu teve confiança. Eu acredito que Zaqueu teve esperança. Por quê, irmãos? A Bíblia diz em Tiago 4:8: se achegai-vos a Deus, e ele se achegará até vós. Zaqueu não esperou Jesus até ele, ele foi até Jesus. Quanto mais se aproximar de Deus, que Deus e Jesus é a mesma coisa, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quanto mais você se aproximar dele, ele vai se aproximar de você. Zaqueu, aleluia, se aproximou de Jesus e o resultado para a vida dele foi bom. Ele herdou a melhor coisa, irmão. Porque a melhor honra que o ser humano pode ter é ter o seu nome escrito no livro da vida. Melhor honra. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Se o nome não estiver escrito no livro da vida, esse tal não vai entrar, vai ser lançado no lago do fogo. Se Jesus decretou a salvação, era certa, porque em Jeremias 1:12 ele diz: eu velo pela minha palavra para vê-la se cumprir. Josué 24:15 estava enquadrado na vida de Zaqueu. Porém, hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Eu e minha casa vamos servir. Zaqueu começou a servir Jesus. A família de Zaqueu começou a servir Jesus. Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Só que o interessante é, Zaqueu,
A Bíblia diz em Zacarias, nem por força, nem por violência, tudo é pelo Espírito. Deus não obrigou Zaqueu. Deus não forçou Zaqueu. Foi ele mesmo que quis. Deus dá o livre-arbítrio do homem escolher aquilo que ele quer. Deus dá o livre... Mateus 7,21, que fala: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Já não estava enquadrado na vida de Zaqueu mais. Não estava enquadrado na vida dele. Se for filho da salvação, nem que seja no último minuto, Deus vai salvar. O ladrão da cruz, ele salvou no último minuto. Lucas 23, 43. Lembra de mim quando tiveres no paraíso. Jesus disse hoje que mesmo hoje estará comigo no paraíso, no céu. Lá tem o Pai e o Filho. O Espírito Santo eu acredito que está aqui na terra agora. No céu tem Isaac, Jacó, Abraão. No céu tem Enoque. No céu tem o ladrão da cruz. E é lá que Zaqueu ia morar no céu com Jesus. É a melhor coisa, irmão, morrer aqui e ir para o céu. Atos capítulo 7, versículo 55. A Bíblia diz que Estevão, sendo apedrejado, morrendo, o céu estava aberto e ele estava vendo a glória de Deus, para que Deus viesse receber ele. Vivemos num tempo importuno. Estamos vivendo um tempo que as pessoas não querem mais salvação. Vivemos um tempo que as pessoas não querem mais igreja. Vai chegar um tempo que você vai procurar uma igreja para entrar e não vai conseguir. Vai chegar um tempo que você vai procurar uma Bíblia para ler e não vai entender mais a Bíblia. Vai chegar um tempo que hoje a sua carne, ela pode rir, mas vai chegar um dia que a sua carne vai chorar. Zaqueu, ele se tornou alguém importante, porque ele se tornou filho da graça, ele se tornou filho do eterno, ele se tornou filho do soberano, ele se tornou filho daquele que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Ele se tornou filho daquele que não despede ninguém de mão vazia. Aleluia. Então, se você quer salvação, se você quer ser salvo, não espere, não perca tempo. Corra atrás de Jesus enquanto é tempo. Corra atrás de Jesus enquanto tem oportunidade. Corra atrás de Jesus enquanto pode. O jovem rico, as coisas dele, ele guardinha todos os mandamentos, mas o coração dele estava na riqueza. Jesus falou que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Nós temos que, para entrar no céu, nós temos que ter, igual Zaqueu, nós temos que ter santidade. Hebreus 12, 14, seguir a paz com toda essa santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Então Zaqueu buscou essa santidade. Ele buscou perseverança naquilo que ele queria. E ele não jogou, aleluia, a oportunidade fora. As virgens prudentes não jogou a oportunidade fora. Paulo, depois da sua convenção, não jogou a oportunidade fora. Aleluia. Então, meu querido, ainda há uma esperança. A porta da salvação que foi aberta para Zaqueu, essa porta ainda está aberta. Mas vai chegar um dia que essa porta vai se fechar.
Se você não conseguir botar ninguém dentro da arca, bota pelo menos a sua família. Noé não conseguiu botar ninguém dentro daquela arca, mas ele botou a família dele com ele na arca. Ele pregou. O apóstolo Pedro disse que Noé era pregador da justiça, pregador da palavra do evangelho. Mas o povo não deu crédito. Em Hebreus 10:17 fala sobre a volta para a salvação. A mensagem de Noé também é uma mensagem de salvação. A mensagem das virgens também é uma mensagem de salvação. Os versículos que eu citei aqui também tem a ver com salvação. Zaqueu estava entrando pela porta estreita, porque em Mateus 7,13 diz que é duas portas, uma estreita e uma larga. Qual porta que nós estamos buscando? Qual porta que nós estamos andando nela? Uma porta estreita ou uma porta larga? A porta estreita vai levar você à salvação. A porta estreita vai levar você à eternidade. A porta estreita vai levar você a ter o gozo da verdadeira paz. Agora a porta larga não. Ela vai levar você para o fogo. Ela vai levar você para o tormento. Ela vai levar para você para onde o fogo não apaga. Então, que é o conselho? Fuja da porta larga. Se refugie na porta estreita. A Bíblia diz em Apocalipse 22 que ficaram de fora os cães, os mentirosos, todo aquele que ama e pratica a mentira. Esses não estão enquadrados com Zaqueu, não. Esses não estão enquadrados com Zaqueu. Então você que vai ouvir esse vídeo no YouTube, que eu vou postar assim mesmo, se eu não estou preocupado com curtida, nem com visualidade, nem para entrar, não. Posso até pensar, mas o mais importante é que esse vídeo fale ao seu coração sobre a sua alma. Jesus disse em Lucas 12:20, Deus disse: louco, nesta noite pedirão a tua alma. Para quem será e para quem está preparado? O próprio Zaqueu procurou Jesus para se preparar para dar salvação. Salvação é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria, porque nós estamos, irmãos, em uma batalha espiritual. Jesus quer te dar salvação, mas o Satanás quer te dar o inferno. Jesus não quer que você vá para o inferno. Em Amós 4,12 diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrar o Senhor teu Deus. É uma preparação. Zaqueu se preparou para encontrar com Jesus. Zaqueuzinho. Tem até um louvor que fala: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, chamar a tua atenção para mim. Entra na minha casa, entra na minha vida. Esse foi o louvor do Regis Janese fez. Para quê? Louvor da palavra de Deus, né? Então, Zaqueu, ele deixou a salvação entrar na família dele. Eu não sei se no texto não fala que ele tinha esposa, que ele tinha filho, mas eu creio que ele tinha família. E eu vou encerrar com a oração do Pai Nosso nesta manhã. Eu vou fazer uma oração do Pai Nosso para você. Vou fazer uma oração do Pai Nosso nesta manhã para você, e que Deus possa salvar a sua vida. Você que não tem o nome escrito no livro da vida, passa a buscar ter esse nome escrito no livro da vida, porque os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são tenebrosos, mas Deus está conosco. Mateus 6,9, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a vosso reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém.